Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Espero que a família de vocês estejam todos saudáveis, todos bem. Como vocês já devem ter visto aqui no tema do vídeo, a gente vai falar hoje sobre o casamento depois dos filhos. É um tema bastante pertinente para o momento, né? Já que o Dia dos Namorados está chegando e provavelmente esse ano vai ser um Dia dos Namorados bem atípico, que vai ter que ser comemorado em família. Eu espero que seja bastante proveitoso para vocês. Talvez esse vídeo fique um pouquinho grande porque é um assunto bastante vasto, gente. Tem muitos pontos para ser abordado. Eu vou tentar ser bastante resumida aqui, mas tem muito assunto relevante mesmo, importante mesmo de verdade. Então, tenham paciência, assistam até o fim que ainda vai ter uma dica de como comemorar esse Dia dos Namorados em família. Vamos começar falando sobre o casamento, né, gente? Casamento, né? A união de duas vidas diferentes que se propõem aí a caminhar juntos e viver as alegrias e os desafios da vida. Quando a gente decide casar, é uma mudança muito grande na nossa vida, né? Uma mudança radical de verdade. E existe até muitos cursinhos, né, pré-casamento, curso de noivos, para ajudar realmente o casal a ingressar nessa vida a dois de uma maneira que se atentem aos pontos aí que vão ter de divergências, de conflitos, para que os dois possam caminhar da melhor maneira possível, porque a mudança é realmente muito grande de vida, né? Porém, com a chegada dos filhos, a mudança acontece de novo, é uma outra mudança, né, na vida novamente, e às vezes uma segunda mudança num espaço de tempo pequeno, né? Você casa dali, há alguns anos podem já vir os filhos, daria pouco tempo já vir os filhos, e são uma mudança atrás da outra. Como o espaço de tempo é muito pequeno, às vezes você nem se adaptou ainda, a rotina de um casamento já vem os filhos e é uma outra rotina que se estabelece ali. Então, além dos desafios de viver a dois, você também vai ter os desafios da maternidade, da paternidade. Se soma, né? Fica um nível muito mais hard aí pra gente se preocupar, né? Mais assuntos pra gente se preocupar. Então, por isso que esse vídeo aqui veio para ajudar nesse sentido, porque apesar de ter bastante material que ajude a ingressar no casamento, existe muito pouco material de assuntos que ajudam nesse sentido da chegada dos filhos, né? Da vida conjugal, do casamento mesmo, marido e mulher, depois dos filhos. E a gente sabe que a mudança é tão grande que, se a gente observar bem, apesar de ser pouco comentado, muitos casais acabam passando por crises mesmo depois da chegada dos filhos, diante de tanta mudança, né? Eu tava fazendo uma autoanálise alguns dias atrás e assim, eu não achei nenhum aspecto, nenhuma área da minha vida que não tenha mudado depois da maternidade. A Elise já tá com 3 anos e assim, eu não vejo nenhuma área da minha vida que não tenha sofrido mudanças depois da maternidade. Tudo, absolutamente tudo muda, né? O meu papel, eu como filha muda, eu como esposa muda, eu como profissional mudo. Então é tudo muito intenso. Às vezes, assim, a mudança é tão radical que é de corpo, mente, visão de mundo, é muito profunda, realmente. Às vezes você simplesmente não se reconhece mais, né? Você mudou por causa do casamento, você muda com a chegada dos filhos, aí você olha para você, às vezes você pode, às vezes, não se reconhecer mais. É você, mas num corpo diferente, numa cabeça diferente, numa rotina diferente. Por isso que algumas vezes realmente o casamento aí passa a ficar mais difícil e às vezes o casal começa a enfrentar realmente uma crise por conta disso. E é por isso que a gente vai falar sobre alguns pontos aí que vão ajudar, né, a evitar algumas coisas que podem aparecer aí como um conflito para o casal. É um checklist mesmo, gente, um checklist de verdade. Então, peguem papel e caneta, porque realmente precisa colocar isso na ponta do lápis para que vocês possam discutir. E esse checklist, gente, ele é interessante porque ele precisa ser feito tanto antes do casamento, ainda na gestação dos filhos, quanto em cada fase que o filho vai passar, esse checklist precisa ser revisto, precisa ser refeito, porque ele vai acabar mudando alguns aspectos da família e vocês vão precisar discutir de novo esses assuntos. Então, por isso, independente da fase que seu filho está, independente da fase de vida que o casamento está, esse checklist vai ser bastante proveitoso para a vida do casal. Então, peguem papel e caneta, porque vai ser bastante interessante. Primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a vida financeira. Gente, vamos combinar
que criança dá muita despesa. E quando a criança chega, não necessariamente seu salário vai aumentar. Não existe, né, isso. A gente não ganha prêmio, né, no trabalho em dinheiro depois que os filhos nascem. Então é o mesmo salário com mais despesas. Então, se você não tiver um ponto de atenção aí, vai ser fatalmente uma crise que você vai ter no seu casamento, a crise financeira, que é outro assunto também que é motivo de muita briga entre casais, né? Assuntos financeiros, e realmente leva até às vezes a uma separação por conta de problemas financeiros. Então é um ponto de atenção que o casal precisa realmente ter aí o compromisso de fazer um planejamento financeiro para que evite, né, que problemas financeiros tirem a paz e a harmonia da casa de vocês. Então, se vocês já são organizados financeiramente, ótimo, só vai precisar de levar mais alguns pontos de atenção. Se o casal ou algum, né, o marido ou a mulher não tem o hábito de fazer um orçamento, de ter um planejamento financeiro, essa é a hora, esse é o momento, não dá para deixar para depois, porque o preço vai ser alto. Vai ser motivo de grande preocupação, vai roubar a paz de vocês se vocês não se atentarem, porque como eu disse, é o mesmo salário com mais despesas, essa conta precisa fechar. Então, o que vocês precisam fazer o planejamento para saber aonde vocês vão ter que diminuir gastos para incluir os novos gastos com os filhos agora, né? Então, é um ponto de atenção e que vocês precisam rotineiramente estar fazendo isso junto. E esse primeiro ponto já indica o porquê que esse checklist precisa ser feito em cada fase da vida da criança. Porque ainda na gestação você vai ter um tipo de gasto. Você vai fazer enxoval, vai ter medicamento, vai ter médico, vai ter, né, um tipo de gasto. Quando a criança começa na fase da introdução alimentar, vão ser outros tipos de gastos. Vocês vão começar a gastar mais com frutas, mais com verduras, mais com legumes. Depois a fase escolar, a criança vai para a creche, vai ser outros gastos. Vai para a escola, outros gastos. Cresce mais um pouquinho as atividades extras, né? Balé, natação, judô, futebol, vão ser outros gastos. Depois cresce mais um pouquinho, vai começar a fazer cursos, vai fazer um inglês, vai fazer um Excel, vai fazer um espanhol, vão ser outros gastos. Então, cada fase da vida da criança vão ser gastos diferentes. Então, vocês precisam, com antecedência, prever isso e colocar isso dentro do planejamento financeiro de vocês, porque aí, com antecedência, vocês conseguem pensar melhor. A gente vai pensar em alguma maneira de ganhar uma renda extra para que os nossos filhos possam fazer essas atividades, possam, né, usufruir disso que a gente quer proporcionar para eles, ou eu vou enxugar daqui, vou enxugar dali para que a gente possa então introduzir esse tipo de gasto com eles. Vai precisar ser conversado e vai precisar se colocar na ponta do lápis. Não dá para só ficar fazendo conta na cabeça. São duas pessoas, então as duas precisam estar muito claro ali de como é o planejamento financeiro da família. Então, coloquem na ponta do lápis para fazer esse item juntos, para que evitem discussões e problemas aí financeiros, porque a gente sabe que eles acabam sendo bastante graves em alguns casos, né? Então, esse é o primeiro item. Eu vou deixar aqui para vocês um link de quando eu participei do canal da minha amiga Erika Goto. Eu falei sobre planejamento financeiro, então pode ser esclarecedor para algumas pessoas que podem ter dúvidas sobre esse assunto, mas não se limitem a isso, gente. Pesquisem, peçam ajuda, corram atrás desse assunto, se interessem realmente de verdade neles, porque ele vai fazer diferença na vida de vocês, na família de vocês e principalmente nos filhos de vocês, porque isso também vai ser exemplo, né? Quando a gente é pai e mãe, a transformação é tão grande que você precisa começar a se autoavaliar e como você vai ser exemplo para o seu filho. Então, a vida financeira é um exemplo também, né? Seu filho vai ser organizado financeiramente se você ensinar e se você realmente for também. Então, as nossas palavras, elas ganham força no nosso exemplo. Então, se você for exemplo, seu filho também vai aprender. Então, aprendam, corram atrás desse assunto e para que esse ponto não seja um ponto de conflito de atenção aí entre vocês. Segundo ponto, sejam administradores da rotina da casa.
Gente, a rotina vai mudar, isso vai ser inevitável. Vão ser novas tarefas que vão começar e vocês vão precisar se colocar ativos aí na casa de vocês. Cada fase da vida da criança vai ser uma rotina diferente. Então vocês precisam colocar essa rotina também na ponta do lápis e planejar elas. Por quê? Pode ser um ponto de conflito, porque principalmente no início, né, gente, as atenções estão 100% voltadas para a criança. Estão 100% ali, né, em volta dela. E se você deixa aquele primeiro momento evoluir, a rotina vai de maneira involuntária, sem você pensar, sem você planejar, vai acontecendo, vai ficando permanente e aquilo dali acaba virando hábito. Aquele hábito simplesmente não tem os valores e as prioridades que vocês queriam que o lar de vocês tivessem. Então, defina qual vai ser as prioridades da sua família, defina qual vai ser os valores da sua família e com base nisso, faça a rotina. Rotina, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas quando os filhos chegam em casa, criança precisa de rotina. A criança vai precisar de horário para dormir, de horário para comer, de horário para estudar, do horário de brincar. E você vai precisar se organizar para conseguir executar esses horários, né? Então, o horário que ela tem para comer, você vai precisar do seu horário para fazer esse alimento. O horário que ela vai precisar brincar junto com você vai precisar separar essa hora do dia para brincar junto com a criança, para estudar junto com a criança. Então, assim, você vai precisar colocar esses horários, né? Estabelecer horários para você, para a criança, para todos os membros da família, para que as coisas funcionem de forma ordenada. Quanto mais gente morando dentro de uma mesma casa, mais ordem vai precisar. E essa ordem vai vir por meio de estabelecer quais serão as rotinas, as atividades de cada membro dessa família da casa. E fazer a rotina envolve desde estabelecer horários, a fazer cardápio da semana para saber quando você vai precisar ir no mercado e quais os itens você vai precisar comprar, de reorganizar o espaço da casa. Cada fase da vida da criança, você vai precisar de um espaço diferente da casa, um espaço para estudar, um espaço para brincar, enfim, são muitos os aspectos que envolvem a rotina e cada família vai ter né? Então, assim, é muito particular de cada um, mas é um assunto que precisa ser conversado, é um assunto que precisa ser muito bem planejado para ser estabelecido, porque aí vocês evitam aquela sensação de que só eu tô fazendo isso, só eu tô fazendo aquilo. Às vezes a esposa, né, começa a achar que o marido não tá ajudando o suficiente, o marido começa a se sentir cobrado demais, né, ou que a rotina tá pesada demais, que não precisa ser também assim. Ou seja, simplesmente porque não definiram as prioridades, não definiram os valores que vão ter nessa casa e as atividades que cada um precisa fazer. Isso vai evitar muitos conflitos, né? Vai evitar muitas discussões. Então, assim, estabeleçam essa rotina conscientes daquilo que vocês querem, né? Mas também sejam flexíveis para as adaptações que forem necessárias, rever quando está precisando rever cada situação, cada atividade, para que ninguém fique sobrecarregado. A palavra de Deus já diz, né, que é melhor ser dois do que um, porque assim um ajuda o outro. Então, nessa função de um ajudar o outro, a rotina, se vocês estabelecerem juntos, vai ser muito mais proveitoso para todo mundo. Não deixe que a rotina da família de vocês seja estabelecida simplesmente pelas circunstâncias, né? Acaba fugindo do seu controle, você não sabe o que esperar do outro, se o outro vai fazer, não vai fazer. Então, para que evitar esse tipo de coisa, coloquem realmente uma rotina clara para todo mundo, que todo mundo da casa entenda qual que é a rotina da casa, o seu papel de verdade. E incluam aí o momento do casal, né? Às vezes a gente vai ter muita dificuldade, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos da vida da criança, mas você estabelecer os momentos em que você vai ter com, né, o seu marido, de diversão, os momentos de conversa sério, dessas conversas que precisam ser de organização da casa, de administração do lar, enfim, cada momento precisa ser planejado para que eles aconteçam, porque a rotina com a criança dentro de casa, ela é muito ativa e ela pode te engolir e você passa o dia e não fez nada do que você gostaria de fazer. Então, quando você tem ela bem estabelecida, mas tem a flexibilidade de entender que pode sim sair um pouco do seu controle, mas que na próxima oportunidade vai ser prioridade fazer aquela atividade, tudo começa a ficar um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos pesado. O terceiro item que a gente vai falar é
façam combinados. Gente, sabe aquele lema de o combinado não sai caro? É exatamente isso. Depois que os filhos nascem, estabelecer rotina, fazer o planejamento financeiro e mais outros assuntos, se vocês já tiverem combinado como agir em cada situação, ou seja, um já sabe o que esperar do outro, vai evitar conflitos, né? Vai evitar muitas discussões também. Então, vai precisar haver combinados em muitos pontos. Esse também é um ponto que cada família vai ter aí as suas atividades e as suas situações que vai precisar haver combinados. Mas eu vou citar 3 aqui principais que vocês precisam aí também colocar nessa lista. Primeiro, depois que os filhos chegam, principalmente aí nesse começo, os sentimentos estão muito aflorados. Por quê, gente? É angústia, é medo, é insegurança, tudo isso somado a noites mal dormidas, né? Então, assim, todo esse ambiente fica muito propício para um grau de irritabilidade maior. A paciência fica menor diante de tudo isso, né? Muito cansaço, você está muito cansada, com inseguranças, com medos, com incertezas. Então, assim, a probabilidade de você se irritar vai ser muito grande, né? Então, assim, de passar por momentos de raiva. Então, todos os sentimentos ficam muito mais aflorados, ficam muito mais intensos. Então, tomem cuidado com isso, porque sabendo desse assunto, vocês vão poder se ajudar, né? Saber reconhecer, opa, estou sentindo raiva, estou nervoso, estou assim. Então, ou o cônjuge, né, o seu parceiro reconhecendo isso em você, vai poder também ajudar de acordo com o combinado de vocês. Olha, quando eu estiver assim, ó, assume aí a situação, toma as rédeas da situação porque eu não estou em condições no momento. Ou então, ó, vou me afastar, vou me acalmar e depois eu volto. Né? Como que vocês vão lidar com esses momentos, né? Porque eles vão existir, gente. As crianças testam muito a nossa paciência, né? Então, eles vão existir. E para que exista equilíbrio dentro da casa, equilíbrio emocional, né? A gente ensinar a inteligência emocional para os nossos filhos. Mais uma vez, a gente vai estar sendo exemplo. Então, para que a gente ensine esse equilíbrio para a criança, a gente vai precisar demonstrar esse equilíbrio para a criança. Como os nossos sentimentos vão estar muito aflorados, vai ficar mais difícil mostrar isso. Então, é um desafio. E esse desafio, a gente precisa buscar apoio um no outro para que isso realmente aconteça. Então, tenham aí o combinado de vocês para esses momentos de estresse ou qualquer sentimento que possa aí trazer algum dano, né, para o relacionamento e para a harmonia da casa. Outro item que precisa haver combinado é que quando as crianças chegam na nossa vida, eles trazem consigo muitas outras pessoas para dentro da nossa casa também. O que eu tô falando? Familiares, amigos, vizinhos. Eles passam a ter uma rotina maior dentro da nossa casa. Desde os primeiros cuidados com o bebê, quando ele chega dentro de casa, às vezes vem a sogra, às vezes vem a mãe para ajudar ali nos primeiros cuidados. Então fica ali na sua casa ajudando. Às vezes você vai voltar a trabalhar, as crianças vão ficar com essas pessoas, ou com avós, ou com vizinhos, ou com amigos, ou com alguém que você contrate às vezes. Mas vocês precisam estabelecer quais vão ser os limites dessas pessoas que vão entrar dentro da sua casa com a antecedência. E vão precisar definir como vão tratar os assuntos em que essas pessoas possam se intrometer, às vezes, ou quando o cônjuge, né, o seu parceiro se sentir incomodado com alguma coisa que tenha acontecido, como que vai ser tratado? Esse assunto é delicado, porque às vezes envolve outros membros da família, né, familiares, quando envolve sogra, quando envolve mãe, é muito difícil às vezes tratar, mas se vocês tiverem um combinado com antecedência, vai ser muito melhor e muito mais fácil, gente, para poder vocês terem também um ambiente harmonioso. Essas pessoas, inevitavelmente, vão ter influência sobre a vida das crianças. Então, é preciso que vocês conversem sobre isso para que as expectativas aí estejam alinhadas, para que ninguém fique reclamando, porque às vezes, por se tratar às vezes de familiares, começa a haver um conflito entre o casal. Então, combine antes, olha, se ocorrer alguma situação onde passo do limite que a gente estabeleceu, ó, se for com a sua mãe, você fala, se for com a minha mãe, eu falo. Defina como vai ser melhor.
Ou então definam, olha, dentro de casa vai funcionar assim, assim, assim. Você vai vir ajudar, então eu prefiro que funcione assim, assim, assim. Já conversa antes, porque a pessoa já sabendo também vai evitar. Às vezes a pessoa pode não gostar, mas tudo depende de como vai ser conversado, né? Então achem aí qual vai ser o melhor combinado para vocês nesse sentido da influência de terceiros dentro do lar de vocês com a chegada das crianças, porque isso também vai acontecer. Então se preparem para isso e dependendo da fase da vida das crianças de vocês, essas interferências vão continuar. Mesmo quando a criança já está até na adolescência, por exemplo, às vezes está passando por um problema e ele vai desabafar com o tio, vai desabafar com o primo. E aí pode levar alguns problemas de dentro de casa para esses familiares que vão querer se intrometer em alguns assuntos. Eu falo me intrometer assim, às vezes, né, não sentido mal da palavra de intromissão, mas querer às vezes ajudar porque ficou sabendo daquilo, mas não condiz, não convém às vezes, né? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Se vocês tiverem um combinado com antecedência, tudo vai fluir de uma forma mais tranquila. Outro ponto que precisa haver combinado é quando vocês divergem da forma de educar os filhos. Vai ocorrer situações onde o marido e a mulher vão pensar diferente de como agir em situação com os filhos. Vai ocorrer situações em que vocês não vão concordar. E quando isso acontecer, como vai ser feito? Alguns têm esse tipo de problema, né? Que aí fica empurrado porque deixou, porque não deixou. Enfim, ou às vezes até existem aquelas situações onde um passa por cima da autoridade do outro com a criança. Então, como isso não é saudável, façam combinados com antecedência, né? Do que vai ser melhor para o seu filho. De maneira geral, a dica que eu dou é, se vocês estão divergindo em relação a alguma coisa na educação, no desenvolvimento da criança, simplesmente procure a opinião de algum especialista no assunto em questão. Tem muitas pesquisas em torno do desenvolvimento infantil, de situações de vida da criança, de situações de vida do adolescente, que você pode recorrer, os especialistas já estão estudando. Às vezes é assunto que a gente está tratando pela primeira vez, mas tem muito especialista que já está tratando esse assunto há muito tempo. Então não tenha medo de recorrer não a esse tipo de coisa, porque assim, a gente tenta errar o mínimo possível com os nossos filhos, né? Então recorrer a essas situações também é bastante pertinente. Então, esses são os 3 pontos de combinado que eu vou destacar aqui, mas como eu disse, cada família pode aí desfrutar de vários combinados. Outro ponto que a gente vai tratar é sobre a comunicação. Gente, se vocês prestarem atenção, todos os pontos que a gente falou até agora, eles chegam no ponto da comunicação. Se não houver comunicação, a coisa vai ficar difícil. Comunicação é a vitamina para o casamento mais saudável. Então, se a gente está privando o nosso casamento de comunicação, inevitavelmente ele vai ficar doente, né? A comunicação precisa ser muito ativa. E casamento é um lugar de conversas significativas, né? As conversas importantes da nossa vida acontecem em família, acontecem na vida conjugal. Então, prestem atenção nesse item porque ele é extremamente importante. E a comunicação que eu tô falando aqui vai muito além de palavras, vai muito além de conversar. A comunicação que eu tô falando aqui envolve tom de voz, envolve atitudes, envolve pensamentos, envolve palavras também, mas assim, é muito mais amplo, né, do que simplesmente conversar. Todas as nossas atitudes comunicam alguma coisa, né, os nossos gestos comunicam alguma coisa. E na vida em família, ou seja, nós estamos o tempo todo de alguma forma nos comunicando. Então, cuidado com a comunicação que você está passando com as suas atitudes, com os seus gestos. Cada membro da família pode estar interpretando de uma forma, então preste atenção e converse sobre esse tipo de assunto para que vocês possam manter o casamento e relacionamento, um lar, né, mais saudável através da comunicação. Esse assunto é tão vasto que eu não vou conseguir falar sobre ele de maneira completa. Eu vou deixar também um link aqui embaixo para que vocês assistam um vídeo do pastor Kleberson, que é um especialista em casais, né, falando sobre comunicação, e ele tá falando sobre aspectos importantíssimos que vão fazer grande diferença e são muito valiosos os ensinamentos que estão aqui dentro nesse vídeo dele. Assista junto com seu marido, vai ser muito proveitoso para a vida de vocês, e por isso que eu vou deixar aqui. Aqui eu só vou me ater a falar sobre a linguagem do amor.
É a linguagem do amor, existe um livro sobre isso, né? Sobre essas 5 linguagens do amor, que eu ainda não li, mas já vou estar falando aqui um pouquinho para vocês, porque eu assisti uma palestra que fala sobre eles e que eu achei assim um assunto tão pertinente, tão importante que às vezes a gente não se atenta, que é essa linguagem, né, de como o outro interpreta que é amado. Existem 5 formas, a gente é sensível, mais sensível a uma dessas 5 formas de mostrar amor, né? E às vezes a gente pode estar usando uma forma que não é a forma que o outro consegue ser compreendido. Quantas vezes a gente já falou uma coisa e a pessoa que está ouvindo interpretou outra completamente diferente? Isso acontece dentro da linguagem do amor, em como o outro interpreta que está sendo amado, como o outro consegue perceber que você ama ele. Então, existem esses 5 tipos e nós vamos falar esses 5 tipos para que você consiga interpretar qual é a sua linguagem do amor, aquela que você se sente mais amado quando ocorre. Outro ponto que eu preciso falar sobre esse assunto de comunicação é para que tome-se muito cuidado, porque com o passar do tempo, às vezes o silêncio começa a ganhar espaço dentro do casamento. Às vezes já se conversou tanto, já se falou tanto, que aí você simplesmente já evita falar, evita conversar e o silêncio começa a ganhar um espaço muito grande. Um já não consegue mais se abrir com o outro, um não consegue mais falar com o outro. Então, para que esse silêncio não fique permanente no casamento, né? Essa rotina de fazer todo esse checklist também vai ajudar muito. Cumprir todos esses passos vai ajudar muito. Então, fiquem atentos a isso e vamos lá, os 5 pontos da linguagem do amor. A primeira linguagem é a palavra. Sim, as palavras, a primeira simples linguagem é a palavra, porque tem muita gente que se sente amado ouvindo efetivamente, né? Ouvindo palavras de elogio, palavras de motivação, palavras de admiração. Não simplesmente o eu te amo, lógico que ele também, mas vai muito além disso, né? As palavras, toda vez que ele vai se sentir amado, quando ele é elogiado, quando ele é admirado por meio das palavras, é assim que ele mais se sente amado. Você pode manifestar o seu amor de diversas outras maneiras, mas é dessa maneira, se ele tiver esse grau, ser mais sensível para as palavras, é assim que é a maneira que ele vai mais se sentir amado. Então, essas pessoas que têm essa sensibilidade a mais com as palavras, elas se sentem amadas quando ouvem esse tipo de coisa. Ponto de atenção é que se as palavras forem rudes ou grosseiras, o efeito é completamente contrário, né? Se ela é sensível a isso, assim como as palavras de elogio, admiração vão elevar, né? O amor dela, o quanto ela se sente amada, palavras de grosseria quando você fala de maneira irônica ou sarcástica, o efeito vai ser completamente contrário. A pessoa vai ficar extremamente decepcionada e frustrada em outro nível. Então tome cuidado com isso, e se o seu parceiro ou você tem essa linguagem, já vai ficar mais fácil aí de vocês se entenderem na linguagem do amor. A segunda linguagem que nós vamos falar é tempo de qualidade. Tem pessoas que entendem que são amadas quando a outra pessoa dedica tempo com ela, né? A atenção voltada para ela. Quando você conversa olhando nos olhos mesmo, quando ela percebe que a sua atenção está totalmente voltada para ela. E aqui vem um ponto de atenção, que ultimamente, né, nos últimos tempos, com o celular aí fazendo parte do nosso corpo, a gente sempre tá com a pessoa, mas dividindo a atenção que tá dando para ela também com o celular na mão. E esse tipo de coisa, para quem é sensível a essa linguagem, é assim, a gota d'água, porque ela vai se sentir, o efeito também é o contrário, ela não vai se sentir amada, vai se sentir que está sendo menos importante para você do que o seu celular, do que a televisão, qualquer outra coisa com que você esteja dividindo a atenção que está dando para ela. Então tome cuidado com isso e dediquem a atenção efetivamente para essas pessoas, porque é isso que vai fazer ela se sentir amada. Lembre-se que o tempo é uma coisa que não volta atrás, né?
Então, tem que ser aproveitado da melhor maneira possível e o tempo com a pessoa amada é importante. Se a pessoa se sente amada nesse tipo de situação, ela tem que ser uma das prioridades aí dentro da sua rotina, dentro da sua vida. Uma outra linguagem são os atos de serviço. De todas as linguagens, talvez essa seja a mais desafiadora. Que é atos de serviço, a pessoa se sente amada quando atos de serviço são direcionados a ela. Então, quando o marido prepara um jantar para a esposa, quando ele lava a louça quando é a vez dela, quando ele coloca os filhos para dormir, faz as atividades e tarefas da casa para ela. Coisas que não só da casa, né? Qualquer outra coisa que é feito para ela. Dirige para ela até algum lugar. Esses atos de serviço é quando a pessoa se sente amada quando eles acontecem, porque é como se ela estivesse se sentindo cuidada, é como ela estivesse se sentindo, olha, esse é o meu companheiro de verdade mesmo. Então, quem tem esse como linguagem do amor, espera do outro essas demonstrações para se sentir amada. Toma cuidado, porque assim, esses atos de serviço não significa escravizar o outro, né? Precisa enxergar a verdade, porque se a pessoa estiver fazendo por obrigatoriedade ou com má vontade, o efeito também não vai ser bom, né? Vai ser também contrário. A pessoa não vai se sentir amada, vai se sentir frustrada. Então tome muito cuidado, porque todos esses atos de serviço, eles representam amor para essa pessoa. Então se ela vê aí má vontade ou obrigatoriedade naquilo que está fazendo, o efeito não vai ser bom, não vai ser o mesmo. Então atos de serviço, né? E o amor é essa entrega diária, né? Então você precisa verificar qual é a linguagem do seu parceiro para que você possa se comunicar na linguagem do amor com ele de uma maneira mais eficiente. E o último, gente, é o toque físico. Tem pessoas que são mais sensíveis e se sentem amadas através do toque físico. É óbvio que todas as pessoas gostam do toque físico da pessoa amada, mas são aquelas pessoas que gostam de andar de mãos dadas, de abraçar, de beijar. Aquelas pessoas que são mais afetivas no toque mesmo, né? Devem estar sofrendo muito na quarentena, né? Mas elas se sentem amadas através desses gestos de carinho, né, efetivos mesmo. Essas pessoas, elas precisam se sentir amadas através do toque. Então, o cuidado aqui é em que tipo de toque está acontecendo aqui, né? Porque qualquer toque que pareça um pouco mais hostil ou um pouco mais rude pode ser interpretado de uma maneira diferente da linguagem do amor, né? A pessoa pode se sentir também ofendida. Então, tome cuidado e veja qual é o toque que a pessoa gosta, né? Que essa linguagem vai ser mais eficiente. Tem também quem tem a linguagem do amor referente aos presentes. Gente, não confunda com uma pessoa interesseira, não é isso. Mas as pessoas que têm a sensibilidade de se sentirem mais amadas quando recebem presentes são as pessoas que, na verdade, precisam materializar um sentimento, um desejo, né, uma vontade. Então, ela é como se tivesse assim, aquele presente representa para ela, né, um sentimento, um desejo, uma admiração. Nada tem a ver com presentes caros ou com dinheiro. Gente, a gente tá falando aqui de um bilhete, de um chocolate. É óbvio que um presente caro também vai agradar essa pessoa de maneira muito grande também. Mas a gente tá falando aqui de, sabe aquelas situações em que você tá passando numa loja, lembra da pessoa e fala assim, olha, passei na loja, lembrei de você e comprei isso aqui para você. Pronto, a pessoa que tem essa linguagem para interpretar o amor, ela vai se sentir especialíssima, né? Muito especial, porque você dedicou tempo, esforço, atenção e dinheiro, né, para comprar aquele presente para ela. Então ela se sente especial e amada quando recebe presentes, mas é porque esse presente representa para ela algum sentimento, alguma emoção, algum gesto de carinho. Então essas pessoas gostam de se sentir amadas dessa maneira. Como eu falei, essas são as 5 linguagens do amor, que vocês consigam interpretar aí qual é a linguagem do seu parceiro, para que vocês consigam se comunicar com ele melhor através da forma que ele é mais sensível e consiga identificar a sua, para que vocês possam conversar, para que ele também possa conhecer e se comunicar na linguagem do amor com você, com a maneira que você é mais sensível a entender que é amada. E é por conta desse tema que vai vir também a dica
pro Dia dos Namorados. E acreditem que essa dica quem deu foi a Elise. Porque eu perguntei para ela esses dias, filha, quais são as situações, qual é o momento, o que acontece, qual é a situação que acontece que você mais se sente amada? E ela ficou pensando, mamãe, quando eu tomo banho junto com você. Foi isso que ela respondeu para mim, porque realmente é um momento de diversão, de brincar, de brincadeira, e é assim, o momento que ela mais se sente amada é essa. Então a dica que eu vou dar, na verdade, foi indícios aí do que ela foi me falando, que eu senti, opa, essa é realmente uma situação legal para fazer nesse Dia dos Namorados aí em família, que é fazer um day spa, gente, em família, em casa. Fazer um day spa significa vocês tirarem um dia, realmente, coloca biquíni, maiô, entra todo mundo dentro do chuveiro para fazer muito sabão, para fazer brincadeiras realmente, para tomar banho junto de verdade. E se vocês tiverem um tapete, coloca no meio da sala, um edredom mais fofinho, encham de almofadas, de travesseiro, se tiver aquele roupão, veste roupão, se não tiver roupão, vai de toalha mesmo, para fazer massagem um no outro, se tiver aquele massageador, ou com a mão mesmo, pega um creme qualquer aí de corpo em casa e um faz massagem no outro, né? Para as meninas fazem maquiagem na mãe, a mãe faz maquiagem nas filhas. Para os meninos aí, quem for mais corajoso, cortem os cabelos um dos outros, que talvez não tá dando aí para ir pro cabeleireiro, façam as unhas, né? Tirem um dia para se cuidarem, se amarem a partir, né, dessas demonstrações de zelo, de cuidado, de carinho, com muito respeito, né? E aproveitem a situação para contar para o filho de vocês a história de vocês. Peguem as fotos do casamento, de quando vocês namoravam, do noivado, de situações que vocês viveram antes deles chegarem. Mostra para eles como foi a chegada deles em casa. Converse sobre a história de vocês, mostrando as fotos de vocês, mostrando esses momentos. Acho que as crianças vão amar e vai ser importante para vocês reviverem esses momentos através de contar essas histórias, né? Vai ser muito legal. Façam brincadeiras, karaokê, cantem as músicas que eram do tempo de vocês, a música que você considera que é a música do casamento de vocês, do relacionamento de vocês. E para encerrar o dia, depois que as crianças dormirem, faça o day spa entre o casal, né? Aproveitem aí a situação para comemorar o Dia dos Namorados, assim, desde o início do dia, já preparando, né, o dia para encerrar ele de uma maneira que seja especial também para o casal. Façam lanchinhos, né? Filho faz o suco, o marido faz um lanchinho, um hambúrguerzinho, a esposa faz um bolo e todo mundo faz um lanche juntos, ou talvez um piquenique no meio da sala, que às vezes é o que eu faço aqui. Se você tiver um quintal, faz no quintal, mas é importante fazer coisas diferentes, mais juntos, em família, mostrando o quanto amam cada um ao outro. Isso vai fortalecer muito. Às vezes a gente reclama de toda essa situação, mas é uma oportunidade também, né? No Dia dos Namorados do ano passado eu já passei assim, em família, né? E eu, assim, dos que eu me lembro, gente, foi acho que o mais especial que eu já vivi. O mais legal que eu já vivi, porque foi junto com a Elise, foi. Mas foi muito bom, porque a gente pôde. A gente levou ela ao teatro junto para assistir uma peça infantil, mas teatro é uma coisa que eu gosto também, né? Então a gente assistiu um teatro com ela e depois a gente foi para um restaurante onde ela tinha a oportunidade de ficar brincando e aí a gente pôde jantar só nós dois juntos. Então foi um dia assim muito especial e que a gente viveu junto com ela ainda assim. Então foi bastante legal. Então, mesmo sendo junto com os filhos, dá para ser especial, dá para ser importante, dá para ser legal, que vocês consigam aproveitar, que o relacionamento de vocês seja muito fortalecido através desse pontos que a gente abordou aqui, realmente tenham um checklist anotado tudo isso e, como eu falei, em cada fase revejam, conversem sobre isso para que tudo
cada um desses pontos não sejam problemas para você, que vocês consigam tirar de letra e conseguir aí um lar harmonioso para que os filhos de vocês possam crescer de maneira mais saudável, porque é um lar harmonioso que vai trazer para ele uma estrutura familiar muito boa, uma base muito boa, e os princípios de Deus que você quer colocar na vida dele vêm através desse convívio em família. Então ele precisa ser bem planejado, precisa ser bem pensado e precisa ser bem executado. E para ser bem executado através do esforço de vocês, né? E assim, um precisa ajudar o outro para que isso aconteça. Eu também estou nesse exercício de conseguir colocar todos esses pontos aí em prática, e vai ser um exercício diário realmente nas nossas vidas, mas um exercício, um desafio que vale muito a pena e que é muito recompensado. Assim, nada no mundo dá para comparar com esse amor que a gente tem em família, desse amor que a gente tem pelos filhos. E um dos maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é amarmos os pais deles, e os pais deles amar a mãe deles, que é um exemplo muito grande, né? É um presente muito grande, porque vai ser um exemplo muito grande. Então, esse amor em família, ele é muito importante e vai ser muito saudável para todos, no final das contas, né? Espero que tenha ajudado muito vocês, que vocês tirem muito proveito de tudo que foi comentado aqui. Eu tentei reduzir o máximo possível, mas espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.